pessoal, vamos começar. Aí a gente fica um pouquinho. Aí a gente começando, a gente vai precisar do foco todo aqui da aula, tá? Para que a gente tenha um bom aproveitamento da aula. Então, vou pedir pra gente agora concluir, né, nossa conversa. E a gente focar aqui, tá bom? Porque atrapalha se conversarem muito alto, gente. Pode tirar dúvida com o colega. Mas esperem pra quando ele estiver explicando, né? Ele termina de falar e vocês perguntam pra não ficar difícil dele entender, tá? Mas é tranquilo quanto a isso. Mas é só esse detalhe mesmo. Vamos lá. Alô? Aí, vou ter que aumentar um pouquinho. Só um momentinho, que eu vou um pouquinho baixo aqui o áudio. Vamos lá? Até 2. Ótimo. A gente está recebendo os novos alunos, pessoal. Não vai dar para ver todo mundo. Tô vendo, tá cheio hoje. Mas a turma tá aí, cheia. Vamos ver se a internet deu uma travada, né, gente? Vamos ver se é a nossa. Ai, voltou. Voltou. Tá ok, gente? Estão me ouvindo? Tá bom o som, pessoal? Sim. Gabriel, tá tudo certinho, tá? Pode ficar à vontade. Tá dando pra ouvir, né, gente? Isso. Vou aumentar só mais um pouquinho aqui. Do jeito que tá. Vou deixar no talo. E aí, galera? Tudo bom? Sim. Vocês tiveram aula de que agora? Português. Por isso que vocês estão animados assim? Sim. Tinha matemática lá, você acredita? Da matemática no português? Ah, você acredita? Eu fiquei horrorizada. Acredito. Matemática tá em todo lugar, né? Né? Vamos lá. Olha só, eu não vou perguntar o nome de todo mundo dessa vez, porque eu descobri que não adianta muito, porque eu esqueci todos da última vez que eu perguntei. Aí depois que eu fui presencialmente, que eu convivi com vocês um pouquinho, aí eu lembrei o nome de todo mundo que estava na sala. Só que aí durante a aula, assim, quem for participando, eu vou perguntando, tá bom? Que eu acho que é melhor para eu associar aqui. Tudo bem? Mas aí eu vou me apresentar, eu sou o Gabriel, dou aula de matemática aqui no Educafro, né? E eu dou aula online porque eu moro e estudo em Itajubá, que é uns 600, 700 quilômetros aí de Patinga. Eu sou ipatinguense, mas eu moro aqui há muito tempo, desde que eu comecei a fazer a graduação. Tá certo? Aí deixa eu falar um negócio com vocês, principalmente para quem comemora o curso, a gente avançou em alguns assuntos com os alunos que já estavam, né? Principalmente em matemática básica. Eu mostrei um gráfico para o pessoal aí no começo da disciplina, mostrando que 50% do Enem, das questões do Enem, estatisticamente assim, né, dos últimos anos, são de matemática básica. Então vão ser questões aí de razão, proporção, tá? De um pouquinho, uma introdução à função de primeiro grau, mas muito pouco. Então a gente começou o semestre fazendo as operações básicas, certo? Então a gente estava fazendo soma, subtração, multiplicação e divisão. Começamos com números inteiros e depois fomos para números com vírgula. Então assim, nesse meio que a gente está. E depois, na última aula que a gente teve, eu falei sobre frações. Aí eu vou fazer uma pergunta que pode responder assim, com a maior tranquilidade do mundo. Desses assuntos que a gente já falou, soma, subtração, divisão e multiplicação,
com números inteiros e com vírgula. Alguém tem alguma dificuldade? Eu tenho todos. Todas? Como fala, tem que ser verdadeiro. Sempre temos. Tá. Porque aí caso haja essa dificuldade e seja geral, aí eu vou precisar dar 2 passinhos para trás para a turma. Mas se for pontual, eu vou me oferecer para tirar dúvidas no privado, tá? Porque senão acaba que eu vou ter que fazer repetir a aula. Aí eu queria saber de vocês assim, podem falar mesmo, ó, eu tenho tranquilidade para fazer. Ou então, não tenho tranquilidade não, professor, eu teria muita dificuldade de fazer. Vou dar um exemplo aqui. Vou puxar um exemplinho aqui. Esse é o quadro branco que eu uso para dar aula, ok? Por exemplo, se vocês vissem essa operação aqui para fazer, ó. Seria tranquilo, sim ou não? 11,95 dividido por 5. Sim, não, mais ou menos. 11,95. No caso aí seria uma divisão de dinheiro, né? Do que você quiser. Pode ser dinheiro. Se você está mais interessado no dinheiro, pode ser dinheiro. Sem usar a calculadora, quem conseguiria fazer essa divisão aqui? Levanta a mão. Quem não conseguiria, levanta a mão. Só para ver se todo mundo estava participando mesmo. Tá bom. Então, eu vou voltar um pouquinho nessa parte de divisão, tá? De multiplicação. E soma, por exemplo, essa operação aqui, ó. Essa operação de soma aqui. Quem teria dificuldade para resolver, levanta a mão. Ninguém? Por enquanto é quem tem dificuldade. Quem teria dificuldade de resolver essa soma aqui, levanta a mãozinha. Só eu? Tá, então tá tranquilo. Então a divisão tem problema, né? E agora, essa outra aqui, vou dar um outro exemplo, vou até apagar essa aqui, já que ninguém tem problema, né? Essa outra aqui, ó. Uma multiplicação desses dois números aqui é mais difícil. Já levantou a mão, nem perguntei, né? Então tá bom. Tá, então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou trabalhar então com multiplicação e divisão de números decimais, tá bom? E aí, conforme tiverem dificuldade, gente, não titubeia, manda mensagem. Para quem já estava me acompanhando, vou até desmanchar isso aqui que eu mandei. Quem fez esses exercícios aqui que eu dei na última aula e quiser me manda no privado que eu dou a resolução, tá bom? Não participei dessa aula. Pois é. Ele teve aqui lavado. Eu tava aí nessa sala e você aí farriando aí, ó. Não, tava lá em casa, eu trouxe um probleminha Em casa. Não, tava em casa. E eu lá dando aula. Foi na quarta-feira também? Não sei. Tava de férias, era todo dia domingo. Segunda? Ah, não, tava em casa mesmo. Pois é. Tem gente que tá aí que tava na aula. O João Batista tava na O aula. João não falta. O Amailton não tá aí hoje, mas tava na Eu não sei aula. o que aconteceu com ele, eu sei que ele morreu, eu vou mandar mensagem. O Amailton não, ele tá vivo e ele me mandou a lista de exercícios completamente resolvida no privado. Ele é inteligente, ele vem assim pra absorver mais. E ele é aplicado. Ó, deixa eu falar um negócio pra vocês.
Com relação às operações de divisão e multiplicação, claro que elas são um pouquinho mais avançadas do que as de soma e subtração, né? A dificuldade é porque tem um número com vírgula ou a dificuldade é na operação divisão? Na operação. Na operação, então, por exemplo, essa divisão aqui também seria dificuldade? Não, no caso seria por causa da vírgula. Eu também acho. Só por causa da vírgula? Ou alguém teria dificuldade sem vírgula também? Essa soma aí é que tem que fazer aquela tanto de trem assim pra chegar no resultado. Então, já até cansei. Então o problema é preguiça, então? Não é preguiça, porque não tem base. Não, tô brincando. Mas é porque o tipo de resolução com número com vírgula vai ser o mesmo, tá? Do que aquele jeito de resolver sem a vírgula. Então, como eu dei esse exemplo aqui, eu vou resolver, e aí se eu fizer algum passo que alguém não entender, é só me falar. Fechou? Tá, vamos fazer o seguinte, ó. Primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é uma coisa para ajudar na questão do Enem. Vamos supor que chegou lá no Enem, deu branco, como é que resolve divisão com vírgula, tá bom? Se fosse para vocês darem um palpite de qual número que seria o resultado dessa divisão aqui, que palpite vocês dariam? 2,39. 2, o quê? 2, por quê? Ah, porque eu já fiz, né? Mas se fosse para chutar um número, quem não fez ainda a divisão? 1,39. 1,39? Por que 1? Eu colocaria porque a primeira casa antes da vírgula, o número 5 só consegue dividir. Ah, não, é 2 vezes. Pode continuar. É 2 vezes. É 2 Duas vezes. vezes. É 2 vezes. Exatamente. Então, Olha só, 2,39. vocês concordam que se eu dividir um número entre 5 e 10 por 5, vai dar 1, alguma coisinha? Tudo bem? Se eu tiver 5 reais e dividir para 5 pessoas, cada pessoa vai ter R$1. E se eu tiver 7 reais? R$1 é alguma coisinha, não é? 7 reais, 5 reais dividido para 5 pessoas vai ser R$1. 7 reais dividido para 5 pessoas, eu não vou terminar essa divisão agora, mas vai ser R$1 e algozinho. Vai sobrar algumas moedas, certo? 9 reais vai ser o quê? Dividido para 5 pessoas. Vai ser 1 e alguma coisinha ou já vai ser 2 e alguma coisa? Vai dar 2 aqui já? Não, vai dar 1 e alguma coisa, certo? Aham. Então, quando que vai começar a dar 2 esse resultado? Quando passar de 10. Exato. Quando eu tiver 10 reais e dividir para 5 pessoas, aí vai começar a dar 2. Quando eu dividir 11 reais, por exemplo, para 5 pessoas, vai dar 2 e alguma coisinha também, e assim por diante. Então, nesse tipo de divisão, quando a gente divide um número por outro, primeira coisa a gente pode olhar já para os múltiplos daquele número. Vocês lembram o que são os números múltiplos? Sim. Quais são os números múltiplos de 5? Vou colocar aqui, ó, múltiplos de 5. O 5 o 0 é um número múltiplo de 5. Se eu multiplicar 5 por 0, dá 0. O 5 também. Quem mais? O 25 é um múltiplo de 5. O número é múltiplo outro quando, ao multiplicar esse número por um número inteiro, vai dar aquele resultado. Então, se eu multiplicar 5 por 1, vai dar 5. Se eu multiplicar 5 por quanto, vai dar 25?
por 5. Se eu multiplicar 5 por 2, 10. vai dar 10. Tipo, Se eu multiplicar 10, 5 por 15, 3, 20, 25, 30. isso. É aquilo que a gente chama de tabuada, né? A tabuada nada mais é do que os múltiplos de um número. Então, isso aqui eu estou dando só um macete, tá? Para não precisar fazer a divisão. Se eu tiver uma divisão desse tipo, por exemplo, no Enem, e a gente esquecer como é que faz a divisão, a gente já espera que 11,95 dividido por 5 vai dar mais ou menos o quê? 1 e pouquinho, quase 2. 2 e alguma coisa, não é? Confundi. Sim. Ele é 2 e alguma coisa. Por quê? Ele é maior que 10. E se eu dividir 10 por 5 vai dar 2. Sim. E ele é menor do que 15. E se eu dividir 15 por 5 vai dar 3. 3. Então 11,95 dividido por 5 vai dar alguma coisa entre 2 e 3. Beleza? Beleza. Então agora eu vou mostrar como que a gente vai dividir. O fato de ter a vírgula não vai mudar muita coisa no processo de divisão. A gente vai colocar ele exatamente daquele jeitinho que a gente já conhece. 11,95 dividido por 5. Aí, existem duas maneiras de fazer essa divisão, tá? Eu vou mostrar aqui a que eu mais gosto. E depois eu mostro a outra. Aquela vírgula que está ali, a gente pode manipular, se a gente manipular a vírgula 5 também. Vocês concordam que tem uma vírgula naquele 5 ali? Sim. Onde que está a vírgula do 5? Não tá, né? Mas ela tá, existe ela ali. Se eu fizer isso aqui, ó, todo mundo concorda que é a mesma coisa? Sim. 5,00 é 5, não é? Se a gente vê uma tabela de preço lá, 5,00 custa 5. É a mesma coisa de ter só o número 5 lá. Mas aí, no caso, Pode falar. não. Se tiver, tanto que se tiver 4,99, a gente fala muitas vezes 5. Sim. Porque falta 1 centavo só para dar 5, né, no 4,99. Mas isso aí é outro papo. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar aqui 11,95 dividido por 5,00. Não mudei nada no valor. E se eu não mudei nem o valor do dividendo, nem o valor do divisor, o resultado vai ser o mesmo. Certo? Certo. Até aqui, 100%? Beleza. E agora eu vou fazer o seguinte, olha só. Quero que vocês acompanhem aqui o meu raciocínio, que é o mesmo raciocínio que eu vou utilizar para resolver essa divisão. Se a gente tiver, por exemplo, R$10 para dividir para 10 pessoas, cada um vai receber R$1. A gente já chegou nesse resultado. E se eu aumentar 10 vezes o número de pessoas e 10 vezes o número de dinheiro, vai mudar a quantidade que cada um vai ganhar? No caso, R$100 para 100 pessoas. Não, né? Ou R$1.000 para 1.000 pessoas. Também não. Então, toda vez que eu multiplicar, veja bem, que eu multiplicar tanto o divisor quanto o dividendo pela mesma quantidade, pelo mesmo fator, a divisão vai dar a mesma coisa. Olha só que legal, ó. 6 dividido por 3 vai dar 2. Agora, se eu multiplicar em cima por 2 e embaixo por 2, olha só, vou multiplicar 6 por 2, 12. E vou multiplicar 3 por 2, 6. 12 dividido por 6 vai dar 2. Agora eu vou multiplicar em cima por 10 e embaixo por 10. 60 dividido por 30 vai dar 2. Então, toda vez que eu fizer um esforço de multiplicar em cima e embaixo, ou o dividendo e o divisor pelo mesmo fator, o resultado vai ser o mesmo. Tranquilo? Tem uma piada sobre isso, que é as pessoas falam assim, gente, por que em vez
da gente fazer lá, jogar na Mega Sena da virada, a gente não faz assim. Todo brasileiro dá R$1 pro governo e depois o governo divide para todo mundo. Cada um ia ganhar quanto? R$1, né, de volta. Porque ia dividir para todo mundo de novo? Então não adianta. Nossa, mas a matemática da Dilma. A da Dilma é a da mandioca, né? Nossa, gente. Até hoje eu não entendi essa divisão dela. Não, se você dividir, você me ensina, vamos fazer assim? Ó, mas por que eu tô falando disso aqui? Toda vez, lembrando, motivo desse raciocínio, toda vez que eu multiplicar em cima e embaixo, ou multiplicar o que eu estou dividindo pelo quanto eu estou dividindo pela mesma coisa, o resultado vai ser o mesmo. Então eu posso fazer multiplicações nos meus números, tá? Isso possibilita que eu faça o seguinte, ó. Eu posso afirmar que o resultado de 11,95 dividido por 5, eu posso ter certeza que é o mesmo resultado de 119,5 dividido por 50. O que eu fiz aqui? Eu multipliquei 11,95 por 10 e deu 119,5. E multipliquei 5 por 10 e deu 50. Todo mundo acompanhou? Sim. Então eu posso afirmar que é o mesmo resultado. Aí a gente pode até buscar lá aquela informação que eu tinha dado lá atrás. 119 dividido por 50 vai dar mais ou menos quanto? Pode falar sem medo de errar. 2 é alguma coisa. Porque 100 dividido por 50 dá 2, não dá? Então, se é um pouco maior do que 100, vai dar 2, alguma coisa. E não vai dar 3, porque para dar 3 teria que ser quanto? Mais de 3 ou mais de 3? Mas para divisão por 50 dá 3, tinha que ser quanto? Sim, isso. 150, exatamente. Só que agora, vocês concordam que continua sendo um número com vírgula ali? O meu objetivo com esse método é tirar aquela vírgula dali. Sumir com ela. O que eu vou fazer então? Vou multiplicar de novo. Em vez de fazer 119,5 dividido por 50, eu vou fazer 1.195 dividido por 500. É a mesma divisão. Só que agora não tem vírgula. Olha lá, sumi com as vírgulas. E eu tenho certeza que o resultado vai dar o mesmo. Tudo bem? Porque eu fiz a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Entendeu? Todo mundo entendeu? Sim. Se alguém não entender, gente, pode levantar a mão, pode falar que eu volto, tá bom? Inclusive, vamos só para ser chato de novo, vamos fazer aquela provinha de novo. 1.195 dividido por 500 vai dar mais ou menos quanto? 2 e alguma coisa. Porque 1.000 dividido por 500 dá 2. Então é um pouquinho mais de 1.000, vai dar 2, alguma coisa. Joia? Então, beleza. Agora, vejam só. Vocês concordam que eu tinha uma divisão com vírgula e agora eu tenho uma divisão normal? Sim. Normal, né? A outra também é normal. Mas agora eu tenho uma divisão como as divisões que a gente já conhecia lá antes. Agora é só resolver. Aí, como todo mundo falou que tem tranquilidade de fazer essa divisão, eu vou dar aí, ó. Agora são 8h56. Eu vou dar até 9 horas para fazerem essa divisão aqui, tá bom? Quem tiver dificuldade, pode só dar uma seguradinha que vai ser rápido. Não, eu prefiro assistir. Você não quer nem tentar? Cara, vai colocar um monte de número. Vai, mas lá no Enem você vai colocar mais do que isso, eu te garanto. Sangue de Jesus. Bora. Nem tá frio aí, bora. Eu acho que eu nem lembro mais.
Eu sei que hoje em dia, ainda mais com todo mundo tendo uma calculadora no bolso, a gente não faz muita divisão assim, né? Só que você sabe que lá no Enem vocês têm que chegar, pegar o celular, desligar, quem conseguir tirar a bateria e fazer. Então, tem que ficar craque. Cara, não lembro. A mesma coisa. Só obriga a gente a pensar mais. Aí tá, aí você desce zero. Eu não lembro dessa conta. Gente, eu tenho 30 anos, meu filho. Nossa, gente, todo tempo que eu saí da escola, a gente tem uns 15 anos. 1 minuto, hein? Eu vou te esperar. Não, você estava indo tentar aí, pode ir. Nossa, cara, eu não consigo lembrar. Tira um caldo, pelo menos. Não consigo lembrar mesmo. Pergunta certa. Pode falar. Precisa ser só um número depois da vírgula ou precisa ser os dois? Não, até terminar. Até ficar zero. Até sobrar zero. Essa pergunta é boa, depois eu vou comentar um negócio sobre isso, tá bom? Vem cá, coleguinha. Faz eu pensar. Não é pra você me ensinar, pra você falar, não. Vamos lá. Mas pelo menos vou funcionar outra coisa. Aí tirei a vírgula, aí ficou menos. Aí, esqueci. Olha aqui. Aí você nem se botar bem, não, vai ficar com zero. Não, mas era errado. Se a pergunta tiver feito. A primeira conta, que era 11,95, deu 2,39. 1950. Então vai ser Mas do jeito que eu fiz, Vai dar. Porque é o seguinte, o valor vai dar aproximado. Mais ou menos. Vai dar 1.500. Sobra 195. Para você conseguir multiplicar 500 aqui, você vai dar 450. Diminui. E aí, quem já terminou, levanta a mão. Ninguém cresceu, ninguém. Ninguém? Não, tô pressando não, só pra saber. Vou dar mais um tempinho. Aí só vai diminuir, não. Pera aí. Chama que não tem que ter. Se o meu não, mas aí deixei que você Até chegar a zero.
aqui vai subir o quê? Ô, Aqui pessoal, subiu, hein? Vou falar. Agora que tá 1.195 vai dar o mesmo resultado de quando Ah, tava tá. Porque 11,95, foi. vai? Ah, tá, entendi. É pra dar. Então, o meu tava certo. O meu tava certo. Aí vai descer zero. 9, 45, a gente já tinha feito terceira. Ai, sim, Até aqui eu fiz. mas a gente Zero menos 5. Só que aí você vezes 3, aqui você coloca a posição do 0, dá 1.500. E aí É você 5. coloca. Agora, Embaixo. então, eu tava vendo mais cedo, né? Eu até notei aqui. Aí o zero. Quando você quando você tem mas aí vai colocar 0, vai pequenininho. Não, porque vai diminuir. quando você tem Não, mas quanto mais diminui, é prejudicial. Esse valor que não vai. você repete ele Quatro vezes pra dar 3x. e aí você faz a conta mais frente. Então você vai 22 e em cima você vai somar. Mais 3 dá 4. Mas aí depois que você fizer dividir esse valor aqui. Não. 3 dá 3. São 6. E se no caso fosse Só bem pra os denominadores diferentes. Aí no Aí caso, você olha os denominadores. aí ó, 2, 4, 6. Aí você vai aos 2 e tira 2, 4, 6, 8. Vai dar 2 e 3. Você pega 2. É, muito bom você ficar. Exatamente, você tem 500 mais 7 para dar 1.000. Aí então, dá pra dividir. vai dividir esse. Por exemplo, qual coisa é menor? 2, 4, você começa a dividir 7. e coloca 1. Porque você divide Não, 2, você vai multiplicar o número aqui aí por aqui 500. você sobrou 3 de 1. Você pega o próximo número 3. 500. Coloca 1. Vai dar 500. aham, mas mais ou menos. Por exemplo, 8 e 4. Não, 4 e 8. Quando você for tirar 1, Ah, você tá. vai Aí pegar mais o menor número dele pode ser dividido. Ele pode ser dividido. Por exemplo, o menor número seria o 1, mas não vai fazer diferença na conta. Porque se fosse 1 vezes 2 vezes 3, é o mesmo valor de 2 vezes 3. Mas tem 2 aqui. Porque se dividir 4 dividido 3, 8 cada um. Às vezes eu tenho que dividir 4 para 2. Vamos corrigir então. Eu acho que todo mundo terminou. Pela alegria. Ó, eu vou deixar vocês guiarem então o que a maioria aí foi fazendo, tá bom? Aí se acontecer alguma coisa diferente, um fez diferente do outro, a gente conversa, porque pode ser que tem mais de um jeito de resolver, tá bom? Como é que vocês começaram aqui? De 4, 2, que vai dar, no caso, vamos supor, se fosse. Como é que vocês começaram a dividir aqui? Por 2. Aí ficaria então 8, que vai dar Por 2 o quê? 500. 2 vezes 500, que dá 1.000. Aí sobra o segundo. Vocês colocaram um 2 aqui? Sim. Aí deu. Por quê? Porque 2 vezes 500 é 1.000. E por que eu tenho que olhar para o 1000? Porque se somasse por 3, aí não daria o valor para. Seria maior que esse valor. Aí então, no caso, não daria. Isso. Primeiro passo, geralmente a gente vem pescando aqui, né? Se 1 divide por 500, se 11 divide por 500, se 119 divide por 500, aí a gente vai ter que parar lá no final, né? Só 1195 é possível dividir por 500 e dar um número inteiro. Podem acontecer casos que a gente vai começar a dividir antes, por isso que eu estou falando, tá? Se fosse, por exemplo, assim,
a gente ia começar a dividir aqui. O segundo? Lembram? Ok. Mas não é o caso, então só um detalhe. Então realmente a gente vai dividir de 1000 e alguma coisa por 500, aí vem naquele raciocínio lá que a gente já estava. Vai ser 2 e alguma coisa, por isso que a gente desce esse 2. A gente coloca aqui, né? Menos 1000. Opa. Nossa, eu gostei do jeito que ela me ensinou. Então é bom ela ensinar para todo mundo, né não? Não. É sim. Eu sei que tem um pacote de caneta aí, um apagador. Não, como é que fala? Foi assim? Ou foi outro jeito? Não, é porque foi individual, entendeu? Ah, tá. Porque ela foi individual, assim. Entendi. Eu foquei só nela. Entendi. Ó, então a gente colocou o 2 e a gente faz a multiplicação, né? 2 vezes 500, 1000. E agora a gente faz a subtração. Certo? E deu? 195. Todo mundo chegou aqui? Sim. Ok. E agora? Coloca a vírgula e adiciona zero. Beleza. Vocês entendem por que a gente faz isso? Sim. Por quê? Ensinaram pra gente. E o professor falou, né? No segundo Explica ano. isso, pois por que também? Porque eu fiquei assim, mas por que essa vírgula? Por que essa vírgula? Para que serve essa vírgula? Por que a gente tem número por No vírgula? ensino fundamental, a professora olhou e falou: gente, se não der mais, você coloca a vírgula e bota o zero aqui embaixo. E vocês concordam que isso é um problema? Porque É um problema, não é? Quando a gente vai aprender lá atrás, por exemplo, alfabetização, não adianta a gente só saber o som que cada letra faz. A gente tem que saber o que as palavras significam, né? Então, quando a gente faz esse passo aqui, a gente não entende exatamente por que isso funciona, é um problema. E aí eu vou explicar para vocês por que vocês vão ver que é simples, tá? Quando a gente pensa em dinheiro, magicamente a gente aprende melhor sobre números decimais, certo? Números decimais, esses números que tem a parte decimal, a parte depois da vírgula, tá, ok? Esses números são chamados números decimais, porque além da parte inteira, que é a parte que vem antes da vírgula, eles têm a parte decimal, que é a parte que vem depois da vírgula. Então, quando a gente coloca essa vírgula, significa que a gente está entrando na parte decimal do resultado. Certo? Esse 2 é a parte inteira do resultado. Certo? Por que é a parte inteira do resultado? Se eu divido 1195 por 500, eu tenho 2.500 inteiros dentro de 1195, não tenho? Imagina vamos supor, uma quadra que tenha 1195 metros. E eu vou encaixar tábuas de 500 metros. Vão caber 2 tábuas inteiras. Mas não vai caber mais uma tábua inteira depois, certo? Eu vou ter que serrar uma outra tábua para encaixar ali. Na matemática, isso é a parte decimal, ou a parte fracionária. A gente vai entrar numa parte que não está inteira mais. Deu para entender? Sim. Então, olha só. Quando a gente coloca essa vírgula aqui, significa que agora a gente não vai mais colocar um número, uma unidade, um número que represente uma unidade, e sim um número que represente um décimo. É tipo que tá quebrando, né? Exatamente, eu estou quebrando o número ali. Ah, tá. Por quê? Porque eu tenho que dividir, eu vou tirar o zero dali, ó, para a gente lembrar. Eu vou dividir 195 por 500. Então não tem como dar nada inteiro mais. Vai dar uma coisa quebrada. Certo? Aí por isso que a maioria das vezes aqui é tanto de zero, né? Exatamente. Tem muitas vezes que tem mais zeros. Então olha só. Quando eu coloco a vírgula aqui, significa para mim assim, ó. Vou entrar agora na parte decimal. Na parte quebrada do número. Entendi. E quando eu coloco o zero aqui, é porque, olha só. Se eu multiplico uma parte decimal por um número inteiro, ele vai dar um resultado diferente de se eu multiplicar uma parte inteira. Ai, professor, como assim? Vejam bem.
Se eu tiver 500 moedas de R$1, eu tenho R$500. Por quê? Porque são R$500 inteiros. Agora, se eu tiver 500 moedas de 10 centavos, Você vai R$50. Então, quando eu multiplico uma parte decimal, que nesse caso eu representei com 10 centavos, por um valor inteiro, que nesse caso eu falei 500, que são o número de moedas, eu vou ter um resultado menor. Então, por mais que seja 500 e que seja R$0,1, eu vou ter um resultado menor do que esse resultado, né? Nesse caso, eu estou sugerindo isso aqui, ó, 500 vezes 0,1 ou 0,10, que são 10 centavos. Isso aqui dá 50, tá bom? Depois eu provo isso aqui que eu estou falando. A não ser que alguém queira contar as moedinhas. Não, obrigada. Então, por que eu estou falando isso? Quando a gente colocar o número aqui, ele vai dar alguma coisa nesse sentido. Ele vai dar um número entre 0 e 500. Então, só que aí quando eu coloco aquele 0 ali, é como se eu falasse, ok, eu sei que agora eu vou entrar na parte decimal. Só que para a divisão ficar mais simples, eu considero que eu estou multiplicando por inteiro e considero que ali embaixo vai aparecer o valor da multiplicação inteira. Então, entre aspas, eu multiplico os 2 por 10. Ok? Por isso esse 0. Ah, mas aqui na Tudo nossa... bem aí? Colocou a mão no coração? Aqui, mas na nossa conta aqui a gente colocou 0 primeiro e 0 no final. É, eu coloquei. Mas não sei se você colocou um 0 no começo, mas você concorda que não faz diferença? Oi? Se você colocar um 0 aqui, ó, continua sendo o mesmo número. Ah, tá, entendi. Né? Não faz diferença alguma ele estando na... É aquele xingamento de gente mais velha que eu ainda. Ah, o 0 esquerda. Ah, tá, entendeu. Ok? Então agora sim, eu coloquei a vírgula, coloquei o 0, então eu equilibrei as balanças. Então agora a pergunta é, 1950 dividido por 500. E não mais 195. E aí? 3, né? Por quê? 1.500 seria 3, 2.000 seria 4. Certo? Então eu coloco só a parte inteira. Então é entre 3 e 4 eu coloco 3. Menos quanto? Aí no caso aí eu vou multiplicar 500. Isso, aí eu multiplico 500 por 3, multiplico 3 por 500 e coloco o resultado aqui embaixo para subtrair. Aham. Que nem eu fiz com 2. Entendi. Você me desculpa, é só pra mim. Não precisa pedir desculpa nunca por fazer pergunta, tá? Ainda mais pergunta boa. Então agora, ó, eu multiplico 3 por 500, dá quanto? 1.500. 1.500. Agora fazer essa subtração, certo? 0 menos 0, 0. 5 menos 0, 5. 9 menos 5, 4. 1 menos 1, 0. Aí agora a mesma coisa, olha só. 450 dividido por 500. Claro que essa operação vai dar uma coisa quebrada, não vai dar um inteiro. Só que aí eu não posso colocar outra vírgula aqui. Não tem por que colocar. Sabe por que não tem por que colocar? Porque quando eu passar para o próximo algarismo aqui desse número, o algarismo que vai estar nessa posição ali, ele não vai ser mais um décimo. Ele vai representar um centésimo. Se esse algarismo aqui representava a casa dos 10 centavos, 10, 20, 30, esse outro aqui representa a casa do 1, 2, 3 centavos, aquele número menorzinho ainda. Ok? Na matemática a gente chama de décimo, centésimo, depois milésimo. Então, quando eu vou agora para a casa dos centésimos, eu posso colocar o 0 aqui embaixo, sem problema, porque aquela operação toda, aquele balanço todo que a gente falou lá atrás já está feito. E agora é 4.500 dividido por 500. Que dá? 9. Aí eu multiplico 500 por 9 e subtraio aqui embaixo. E 9 vezes 500 é quanto? Perfeitamente 4.500, né? Isso.
E aí sobrou 0, 0, 0, 0 pela felicidade de todos. Acabou aqui a divisão. Então o resultado é esse. Não, gostei. Aí, assim é mais bacana. Ué, mas é desse jeito mesmo que tem que fazer. Mas na hora que você faz o trabalho, como é que quando eu olho para uma conta dessa, Claro. eu falo assim, por onde que eu começo? Dá para levar essa dificuldade para outros patamares de dificuldade, mas assim, falando de Enem, não vai ser muito mais além disso que não, tá? É bem básico, né? Vai ser, por exemplo, fulano de tal comprou 6 produtos e o valor total deu tanto. Quanto que é o valor da unidade? Então esse tipo de coisa tem que ser É bem feito. assim, cotidiano, né? O Enem é muito cotidiano. Por isso que eu dei aquela atividade para vocês do panfleto lá, porque é coisa do cotidiano. Tem atividade com conta de luz, conta de água direto, cai muito. Tá? Todo mundo entendeu aqui o passo a passo? Alguém tem alguma dúvida ainda? Tá, eu vou dar mais uma então para todo mundo resolver. E aí vou ver como é que vai ser. Quem for terminando vai me avisando aí, só para eu ter mapeadinho, tá? Calma aí que eu tenho que pensar. Quatrocentos e 448,21 dividido por 7. O 7 é mais difícil, porque é pro 7? Fiz igual o Chaves agora. As laranjas eram mais difíceis. É verdade. Professor, só sei dividir se for maçã, laranja. Laranja não sei. Gente, deixa eu fazer uma pergunta aqui, ó. Pode responder sem medo de ser feliz, tá? Tem alguém que tá achando muito fácil? Ouvi um sim. Sim, 2 sim. 2 sim. Tá bom, é só pra saber mesmo, tá? Depois eu vou mandar no grupo de novo o link do... Tem um grupo só de matemática no WhatsApp, lá eu mando exercício para resolver, mando umas coisas, tá? Principalmente quem falou sim, me fala lá, porque aí eu mando uns exercícios além, uma coisa mais difícil, mais puxada, tá bom? Coloca o alfabeto todo, mais um número. ABC até o ZZ. Depois coloca um triângulo, uma bolinha. Vou colocar umas integrais. Coloca aquela letra lá do hebraico também, é bem difícil. Colocar assim, ó. Você tá doido? Miss
Ah, manda de uma vez, né? Já que eu tô à toa. Você, eu acho que eu vou dá certo, na verdade, tipo assim, como eles dão uma avaliação diferente, Vocês vão perceber que esse tem um detalhe que não tinha no outro, tá? Ó a pulguinha atrás da orelha, ó. Esse aqui eu coloco. Acabei de mandar no grupo lá o link do grupo do WhatsApp, tá? Bom todo mundo entrar, por favor. Essa bolsinha do meu filho de 14 anos. Sabe o que eu tô filho de 14 anos? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Não, só se for os números iguais, né? Esses aqui não são todos direito, eles me erraram. Esse aqui assim, esse aqui é adicional 1. Eu sou péssima em criação. Mas esse caso aqui, por exemplo, você vai você pode tirar de um resultado. Você 47, você tá fazendo? você tira desses números. Não, depois a gente vai entrar um pouquinho. Então, no caso, vai Pelo assim, pagar 200 mil e alguma coisa. aí não o seu 18, que você acha? 9, dá 2. Aí vai 21. 2 dá 4. 18. Aí você fez 420 vezes 1, coloca aqui. 18 dividido por 6 dá 4. Vezes 1. Aí os sinais mantêm os mesmos e depois você soma. Exatamente, por 2 mais 1 dá 3, menos 1 dá 2. Agora Não vai diminuir? Ah, você vai diminuir. Ô professor, Oi. você vai repetir a explicação dessa aula que você deu presencial sobre fração? Vou. É que eu preciso disso aqui primeiro. Ok. É que a ideia é o seguinte, ó. Eu vou falar. Vou até explicar para vocês. Vou falar sobre todas as depois de todas as operações básicas com vírgula, a gente vai para frações. Aí de frações a gente vai para razões e proporções e regra de 3. Com isso sendo entendido, 50% do Enem é acerto. Outro resultado além disso eu nem aceito. ai, que ótimo. Amém. Isso. Olha que todo mundo virou religioso do nada. Ô glória. Amém. Deus seja louvado. Sobra dado. Presta atenção. Só que aí eu preciso, além da aula, eu sei que todo mundo aí tem uma vida além da matemática, mas eu preciso que resolva um exercício que eu vou mandar pra casa, tá bom? Ok. Vai deixar o estado. Ah, tá. Aí você vai jogar 0 pra baixo? Ah, tá. Mas não é assim? Não tem como não. Aqui, ó. Não, Aí eu aqui, ó. só deu 64,3 e deu 64. A gente que tá errada. Não, eu também tinha feito 63. Ah, tá. 4 vezes 4 é 4? Porque 3 é 7, 21. Ah, tá. Já baixei aqui embaixo. Deixa eu ver. Cara, velho, que chatice. 2 vezes 4? 2. 0. 0, 2. 2. 448,21.
Não, divide por 7, 44. 1 vezes 1, 2. 44. Eu tô adorando que vocês não estão conferindo no celular. Oi? É que vocês estão discutindo aí qual que é a resposta certa, eu tô adorando que vocês não estão conferindo no celular, porque seria só muito mais fácil, né? Mas isso aí que vocês estão fazendo é muito mais produtivo. É mesmo. Eu conferi só pra ver que o meu tava errado. Aí Mas a questão é que quando a gente confere assim com o celular e vê que tá errado, a gente não sabe por que tá errado, né? Com um colega às vezes a gente descobre coisa nova, jeito novo de pensar. Na última aula que eu fui aí, eu fui dar aula e eu aprendi um negócio com um rapaz que tava aí. Ele tá aí de novo? Esqueci o nome dele. Mariana? Quanto vezes 7? Não, tinha um outro lá, que tava lá no cantinho. Não sei. Eu não acho que eu não vou lembrar o nome. Deixa eu ver se eu achei ele no grupo aqui pra lembrar o nome dele. 4 vezes 7 é 8. Ou não, 4 vezes 7 é 21. ai, gente, o negócio é muito lá, gente. Ó, aí vai o 4 aqui. Beleza? Sobrou 0. Calma. 4 vezes 7, 28, sobra 0. Aí, só que aqui a gente começa a dividir as que estão no Eu vou parado até decimal aqui, aqui, ó. ó. Não tem esse número que tá depois da vírgula? A gente vai pegar, colocar uma vírgula e adicionar um 0. Né? Aí é 3. Aí aqui seria 3. 3 vezes 7, 21. 21 menos 21 sobra 2. Não, sim. Como é que 21 menos 21 não sobra 0? Tá, eu tinha feito errado, eu esqueci. Porque o meu, eu lembrava que depois, da minha cabeça, tinha botado 0. Não, mas por que você não tirou esse 1 daqui até agora? Porque eu tô corrigindo com o seu e eu tô ignorando o Se meu eu erro. estiver errado? Ai, a culpa é sua. É você que vai me induzir. Não, A Amanda influenciou a gente errado. Meu bagunçou foi todo. Tá, mas só pra contar. Aí aqui. É igual o meu aqui. Sobra 0 por quê? Sobra 0. porque você falou, Mas e por que que deu esse 0 no 3? porque você falou. Porque até então sua conta acabou no 64. Você tem que descer o 21. Você desceu o 21. Calma, gente. Calma. Aí agora vai 3. Não, menos 21 isso. Mas por que você colocou esse 0 aqui? Ué, porque você que Não. É porque a conta terminou aqui. A minha conta ia terminar aqui. Aí, conferir? aí Conferir conta então. certo. Eu já vi, eu sei que tá sendo mais. 148. Vai aqui. Dividido por 7. 2, 4, 6. Porque você tirou. Tem problema não. Não. Não, tem problema assim. A não ser que xingue eu, aí eu vou ficar ofendido. Pessoal, posso fazer uma pergunta? Pode. Porque estão me perguntando muito. Por que quando, tipo assim, deu tudo certinho meu, mas por que quando depois que a gente dividiu o 448, a gente vai descer o 21, certo? Aham. Aí por que a gente tem que colocar a vírgula e um 0 para depois colocar o 3? Esse que é o pulo do gato dessa É questão. porque eu esqueci. Aonde que vai entrar esse 3 que não tá entrando na minha conta? Você quer ajuda? Eu vou corrigir daqui a pouco, aí eu vou falar, tá bom? Esse 0 aí. Beleza, obrigada. Ah, tá. Eu vou inclusive explicar de 2 jeitos. Pode corrigir. Você já acabou? Eu sei. Quem já acabou? Quem já acabou, levanta a mão. A maioria já acabou? Já! É que o horário tá chegando. É 9h30 que acaba a aula? É. Ah, então vamos corrigir, então que já passou. Ó, todo mundo presta atenção aqui. A maior parte das coisas vão ser igualzinho ao outro exercício, tá bom?
Só que teve gente, ouvindo aqui, parece que teve gente que não fez o primeiro passo lá que eu falei, né? Que é o de multiplicar por 10, por 100, ok? E aí eu vou falar nesse exercício uma coisa que vai ajudar a resolver o outro. Não precisa fazer essas duas linhas para baixo, tá? Quando você multiplica um número por 10, é a mesma coisa que você mudar a vírgula para a direita. Então, nesse caso aí, olha o que eu vou fazer. Em vez de multiplicar por 10, depois multiplicar por 10 de novo, eu vou pular a vírgula duas casas para a direita. E nesse caso aqui eu também vou, ó, 7,00, vamos dar duas. Aí vai ficar 44.821 dividido por 700. Ok? Tá. Então agora a gente tem que pegar, eu vou apagar essas vírgulas aqui para não parecer que está bagunçado. Vocês fizeram esse 700 aqui ou só pularam essa etapa? Eu não coloquei, não. Eu multipliquei com vírgula, eu dividi com vírgula, porque eu acho mais fácil. Pra mim, na minha cabeça, é mais fácil. Ok. Não tem problema dividir com vírgula, só que às vezes eu vou dar uma situação que esse método pode dar errado, sabe? Pode ter situação que vai dar errado. Eu até tentei fazer assim, só que aí eu vi que ia ficar muito complicado na minha cabeça. Aí eu fui tentar fazer o outro. O negócio é só na cabeça. Porque na prática vão ser multiplicações relativamente simples. Por exemplo, pra gente, nessa divisão aqui, não importa muito coisas quebradas. O que importa são os múltiplos imediatos. Então, se a tabuada do 7 é 7, 14, 21, 28, 35, 42, assim por diante, o que importa pra gente nessa aqui vai ser o quê? A tabuada do 700. Então é 700, 1400, 2100, 2800. Olha que difícil, é só colocar os zerinhos lá, ó. Tá? Então, é para esses números que a gente vai olhar, tá bom? Então, qual que é o primeiro número aqui que a gente consegue dividir por 700? 4.482. Isso. A gente não consegue dividir nem 4, nem 44, nem 448. Então, a gente precisa buscar mais um aqui, ok? Tudo bem? Então, 4.482, a gente vai olhar para o menor divisor, para o menor múltiplo lá, que é possível aqui. Quem que a gente coloca? O zero. Oi? O zero não vai aparecer aqui ainda. Ainda não. Olha só, 4.482 dividido por 700 vai dar uma coisa, vai dar um número inteiro, né? 6, exatamente. E se eu multiplicar 700 por 6, eu vou ter quanto? 4.200, porque 6 vezes 7 é 42, ok? Então, menos 4.200. A gente vai fazer essa subtração aqui. 2 menos 0, 2. 8 menos 0, 8. 4 menos 2, 2. E aqui, 0. Certo? Ó o trem. Só que agora, em vez de a gente colocar o 0, a gente vai puxar o número lá de cima. Porque ainda tem número lá em cima. Certo? Continuou com o número primeiro, não teve muito zero, não. Isso. Aí a gente vai puxar o 1, ó. Puxou o 1 lá de cima. Aí, agora a gente vai dividir 2.821 por 700. Quanto que vai dar? 4. 4 vezes 700 dá? 2.800. 28 com 2 zeros. Tudo bem? E sobra quanto? 21, né? 2.821 menos 2.800. 21. Beleza? Aí olha só, esse aqui é o ponto que é diferente da outra divisão. 21 dividido por 700. É por isso, isso aqui que vai responder aquela pergunta que você me fez. Aqui, ó, não tem mais número para puxar lá de cima, que eu já puxei todos. Eu vou ter que colocar o 0 e a vírgula. Certo?
Então, teoricamente, tem um número que eu vou colocar ali que vai dar aquele resultado, mas ainda não tem, olha. Continuou menor que 700. Então, não tem nenhum número que eu vou colocar na casa dos decimais que vai dar 21. Esse que é o problema. Por isso que na casa dos decimais vai aparecer quem? O zero. Não tem nenhum número que coloco na casa dos decimais que dá 21. Então eu preciso colocar o zero ali naquela casa e agora eu vou para a casa dos centesimais. E aí eu coloco mais um zero aqui embaixo. Aí agora sim existe um número que vai dar aquele resultado. Exatamente. Que é o 3. E aí menos 2.100, zero. Ok? Esse é o jeito metodológico de responder aquela pergunta que você me fez. A maneira não metodológica é o seguinte. Pensa bem. Se 448 é divisível por 7 e já deu um número inteiro, sobrou o 0,21, certo? Se eu tenho 21 centavos e divido entre 7 pessoas, cada uma tem 3 centavos. Se eu colocar assim, ó, não é 3 centavos, é 30 centavos. E aí eu conto uma mentira. Ô, Gabriel, se colocar assim, aí sim são 3 centavos. E se Oi? fosse dividir da primeira forma que você tinha colocado, 448,21 dividido por 7. Aí o meu resultado deu 64,3. Estaria errado? Tá errado. É esse o problema. Ó. Esse 3 aqui, ele significa uma coisa. O 3 nessa casa aqui é 10 vezes maior do que esse 3 aqui. E da outra forma, aí teria como eu passaria o zero lá na casa do 0,21? Como assim? Dessa forma, subtraindo desse primeiro modo que você colocou, na hora que eu fosse colocar a casa, o zero, depois da 64, que no caso é a vírgula, eu colocaria o zero que eu tive que descer da casa do 21? Ah, tá. Aí que tá o problema. O jeito correto de fazer desse jeito que vocês estão tentando fazer, que é assim, ó, vou fazer rapidinho aqui, tá? Eu sei que já deu o horário. Vocês estão fazendo assim, né? 448,21 dividido por 7. O jeito reto de fazer isso aqui é fazer como se não tivesse vírgula. Então, você vai fazer aqui, ó, 44, vai dar 6, vai sobrar 2. Vai descer o 8, vai dar 4, vai sobrar 0, vai descer o 2. Não vai dar para dividir. Vai colocar o 0 e vai descer mais 1. 21, 3. E sobra 0. Tá? Fiz muito rápido, mas só para mostrar. Viu que deu 6.403? Agora você olha para o número, pro dividendo. Ele tem 2 vírgulas. Se ele tem 2 vírgulas, eu coloco 2 vírgulas. É outro jeito de resolver.